O Bauer Malerei é um artesanato rústico alemão que recria os cenários do campo em peças principalmente antigas. Nós fomos conhecer um artesão que se dedica a este trabalho nas horas de folga. No movimento do pincel, a vida vai se enchendo de cor. Rosas, tulipas, pequenas margaridas. Uma mistura da intensidade das tintas com a delicadeza do resultado final. Há cerca de 5 anos, o artesanato rústico alemão, conhecido como Bauer Malerei, faz parte da vida do Darcy, que mora em Laurentino, Santa Catarina. Quando eu vim morar no Vale do Itajaí, em muitos locais que eu chegava, havia peças pintadas em Bauer Malerei. Foi aumentando o meu interesse em conhecer a arte. A beleza, a suavidade, a peça era totalmente diferente. E outra coisa, recuperação de peças antigas, de metal, madeira, onde a gente pode transformar uma peça que talvez está lá jogada num galpão, numa peça de decoração maravilhosa. Na crise é que surgem as boas ideias. Quem vê todo este colorido do Bauer nem imagina que ele surgiu em tempos difíceis de pós-guerra na Alemanha, quando as pessoas que tinham mais condições dispensavam móveis antigos e as pessoas mais simples faziam as pinturas para reaproveitar, trazendo também mais alegria para dentro dos lares. O Darcy começou a fazer o curso para aprender a técnica como um contraponto do trabalho. Aos poucos eu fui criando gosto, porque na primeira, segunda, terceira aula eu achei que eu ia desanimar e não iria pintar nunca mais. Porém, eu fui tomando gosto, fui começando a gostar. Fiz em torno de 3 anos de curso, pintando as peças que eu queria para minha casa como um hobby. Eis que em 2020 chega uma pandemia. E eu havia comprado algumas peças, já tinha tinta em casa e não enlouqueci, fui para a pintura. E desde lá o Bauer Malerei tem sido também uma fonte de renda extra. A arte camponesa tem como princípio o uso de vírgulas ou S's e também um grande uso da tinta branca. Aqui eu tenho uma folha de MDF cru, onde a gente pinta o fundo para depois transferir o projeto. Aqui eu já tenho com o fundo pintado, onde a gente transfere o projeto e ele será depois pintado e executado. Você vai ter um norte para seguir, depois você vai fazer alguns ajustes com as pinceladas que o Bauer Malerei utiliza, pinceladas sem retoque. Miolo da peça, sempre com a tinta na cor sépia que eu utilizo. O projeto você coloca, quem dá depois a dimensão é a pincelada. O Bauer tem um fundo colorido forte, vermelho, o laranja, o azul. São cores sempre mais fortes, que o branco vai dar a claridade e mostra a flor com mais essência. Então, no caso aqui nós estamos pintando primeiro as folhas das nossas flores. Já tem um fundo verde feito. Nós vamos repintar ele para ficar úmido, que já secou a primeira demão. Nesse caso, a gente vai utilizar um pincel mais fino, também sujo com verde, para dar tonalidade. E vamos puxar as vírgulas para dar o formato da folha. Essa é a técnica básica do Bauer, onde eu utilizei o S e na flor eu vou utilizar mais a vírgula. Então agora vamos iniciar a fazer uma flor, onde eu vou escolher o vermelho, púrpura. O miolo da flor já está pintado com a nossa cor sépia. Vamos fazer o fundo, de preferência 2 demãos, para que fique totalmente coberto o fundo da peça que estamos pintando. Agora vamos usar um pouquinho de sépia para separar e dar um sombreamento neste modelo de flor.
Enquanto ainda a segunda demão está úmida, vamos dar as puxadas de vírgula para formar a nossa flor. Estão vendo como fica o sombreamento lá dentro? Eu não usei muito contorno para fazer isto. No caso do Bauer, a gente utiliza espuma para dar o fundo. A gente utiliza os pincéis de cerdas sintéticas macias. E para finalizar e dar todo o charme do Bauer Malerai, utilizamos o pinta-bolinhas, onde a gente faz as bolinhas que fazem toda a diferença da nossa pintura. Além de peças novas, o Bauer segue com a mesma finalidade lá de alguns séculos atrás, recuperar peças antigas. Essa aqui é uma peça que era da minha mãe. Ela, na verdade, passou roupas com essa peça, que é o nosso ferro elétrico da época, que se colocava carvão aqui, pesado. Ela passava as roupas nossas com este ferro, antes da chegada da energia elétrica. Hoje é a minha peça de decoração na minha casa. Com certeza é a minha preferida. Faço com muito gosto de ter uma peça que foi da minha mãe, da história da minha mãe. Os materiais são os mais variados possíveis: madeira, MDF, ferro, metal, plástico. Só que tem algumas regras no que se refere à pintura. Porque como é uma pintura campestre, ela foi imitando a natureza e aí ela foi juntando rosas, crisântemos, margaridas, entre outras flores. E o que enriquece uma peça é não você fazer uma ou duas florzinhas, mas as folhas que vão preenchendo o espaço. Então você utiliza nessa técnica muito preenchimento do espaço, enriquecendo a pintura num total. A mão tem que ser leve, você tem que fazer traços leves. Começa com o pincel bem colocado na peça e você vai levantando, fazendo com que a vírgula saia em ponta fina. A pintura também pode incluir animais, santos e peças folclóricas humanas. É muito usada, inclusive, como enfeite em datas especiais do calendário. As festas como Natal e Páscoa são bem comemoradas na Alemanha. Aqui no Vale Europeu, como vieram muitos europeus da Alemanha, inclusive, as peças de Natal se fazem presente. A Páscoa, com suas casquinhas naturais, é outra característica histórica que vem dos alemães. E eu não gosto de pintar em plástico. Aqui são todas casquinhas naturais de gansas e de patas. Preservar o Bauer Malerai é preservar também a história dos antepassados. Uma arte que traz aconchego e que faz a mente voar longe. Olha, quando se trabalha com o que se gosta, tudo rende. Tudo dá um ponto final de alegria. Então, o Bauer para mim é uma alegria. É o momento que eu solto a criatividade e faço um relaxamento total da mente. Eu fico mentalizando coisas boas e a minha mão desliza livremente sobre a peça.